Como headhunter, né, como uma pessoa que procura outras pessoas no mercado, eu percebo que tem muita gente que não evolui na carreira por conta do inglês. Então a pessoa tem um excelente conhecimento técnico, um conhecimento acadêmico, mas precisa falar inglês e não consegue. Então, coloca lá, das 7 às 8, escutar listenings de inglês. Ah, perfeito. Colocar os listenings. Então você está indo trabalhar, não importa se você está dirigindo ou se você está no de metrô, ônibus, coloca o listening ali e ali você está adquirindo conhecimento. E não se preocupe se você não estiver entendendo absolutamente tudo que está sendo dito no listening. O exercício aqui é que o seu cérebro realmente se acostume com o listening, com o idioma, mesmo que você não entenda. Um bebê, quando começa a ouvir um idioma, ele não está preocupado se ele vai entender tudo ou não. O aprendizado ele é gradativo. Saulo, por que algumas pessoas têm facilidade para aprender inglês e outras não? Porque algumas pessoas conseguem aprender inglês mais facilmente e outras não. Essa é uma pergunta que muitos dos meus alunos, quando começam um curso comigo, elas me perguntam, né? Uhum. Eu diria que existem alguns fatores que fazem com que alguns aprendam inglês e outros não. Uhum. Mas todos são capazes, né? Uhum. Mas alguns levam mais tempo e outros menos tempo, depende da facilidade, como qualquer coisa na vida. Perfeito. Mas eu diria que a primeira coisa que impede a pessoa de aprender inglês é a ansiedade. A pessoa lá começa um curso de inglês, ela está tão ansiosa, preocupada em quanto tempo ela vai aprender inglês, ao invés de focar em como eu vou aprender inglês, que elas acabam não aprendendo inglês. A ansiedade delas é tão grande de estar falando inglês em 4 meses, e infelizmente existem algumas pessoas no mercado com propagandas enganosas prometendo que seus alunos serão fluentes em inglês em 4 meses. Pessoal, isso é balela, é mentira, isso não existe. Um bebê não aprende a falar o nosso idioma materno em 4 meses. Como que uma pessoa conseguiria aprender a falar inglês em 4 meses? Uhum. Você já imaginou? O nosso cérebro, a maioria do que a gente usa do nosso cérebro é para o idioma. Então exige muito do nosso cérebro para nós falarmos no idioma. E isso demora muitos anos. Tanto é que nós temos hoje 13 milhões de analfabetos no Brasil, e essas pessoas analfabetos? 13 milhões. Nossa. E essas pessoas não podem ser consideradas fluentes em português porque elas não conseguem se expressar de forma clara, elas não conseguem ler ou escrever. Se assim o fazem de forma muito pobre, muito precária. Perfeito. Não conseguem interpretar um texto. Então, elas não podem ser consideradas fluentes. A fluência ela vem gradativamente e demora muitos anos. Perfeito. Então, o primeiro fator que impede alguém de falar inglês é a ansiedade. O segundo fator também que impede uma pessoa de aprender inglês é a metodologia. Ela fica com a fé que vai encontrar a metodologia dos sonhos, onde ela vai fazer com que ela fale inglês rápido. Não existe isso. Como que eu posso depositar toda a responsabilidade do meu aprendizado do inglês em você, que é minha professora, e eu não fazer nada? E aí eu vou para a escola de idiomas 2 vezes por semana e vou acreditar que estarei fluente em alguns meses. Isso não existe. Se eu não fizer a minha parte, se eu não estudar, não há metodologia que dê jeito, entendeu? Que tem a ver com a questão do hábito que a gente falou no vídeo anterior, né? Exatamente. De você criar o hábito, a disciplina. Perfeito. Ter aula é uma ação conjunta e passiva, né, onde você recebe informação. Estudar é uma ação individual, né, e ativa, onde a pessoa ela vai poder colocar em prática tudo aquilo que ela viu em sala de aula. Perfeito. Né? Só que ela fica colocando toda a fé dela na metodologia. O terceiro fator é a falta. As pessoas elas começam no início a ver que não é tão fácil assim aprender um idioma, e aquilo faz com que elas percam um pouco o ritmo, ou até mesmo por causa da correria do dia a dia, do trabalho. Né? No meu caso, 90% dos meus alunos são adultos, então eles têm um dia a dia corrido, e como nós falamos no vídeo anterior, o tempo é algo escasso, mas se a pessoa não coloca como prioridade, ela realmente não consegue atingir esse objetivo. Então falta é realmente um dos problemas que os alunos têm para não aprender inglês. Né? Entendi. Então você falta 1, 2 vezes, na terceira vez você já perdeu aquele ritmo, aí você volta, aquilo que você tinha visto na última vez que você estudou,
você já esqueceu, aí você tem que retomar aquilo novamente, e aquilo vai te trazer uma certa preguiça, falta de motivação, e aí você não consegue mais acompanhar a turma. Tudo isso faz com que você realmente desanime, né? E acaba tendo um pouco de procrastinação e de autossabotagem também, né? Exatamente. E aí vem o nosso quarto e último, né? Que é a desistência. A desistência, ela vem logo depois da falta. A pessoa começa a faltar, vê que não está acompanhando realmente as aulas e ela desiste. Aí ela colocou toda a fé dela naquela metodologia, ela gastou dinheiro com curso, ela gastou dinheiro com materiais didáticos, né? Mensalidade, e não chegou a lugar nenhum. Então ela não investiu tempo nem dinheiro, ela gastou tempo e dinheiro, né? Aí ela sai. Aí com o tempo o mercado acaba exigindo para ela arrumar um emprego, né? Qual é o seu caso, né? Que aí já entra a sua parte. E aí uma headhunter, como você diz, não, você pode pegar a vaga, você é extremamente qualificado, você tem experiência na sua área, você tem um diploma na sua área, porém você não tem o inglês. Aí a pessoa vai correr e vai para uma outra escola, porque ela acredita que aquela outra escola não tinha metodologia para ensiná-la, a metodologia correta, a metodologia certa para ela. Aí novamente ela vai gastar com matrícula, vai gastar com material didático, e aí esse ciclo começa novamente. E ela começa cometendo os mesmos erros, quando vê, novamente ela está lá desmotivada, faltando, desistindo do curso, e ela tem uma coletânea, né, na estante dela, daqueles materiais didáticos de todas as escolas do mercado, e acaba realmente desistindo do curso, né? Então esse é um grande problema. Certo. O que eu percebo muito são as pessoas que no momento que elas percebem que elas não vão ser promovidas ou que elas não vão conseguir um novo emprego, bate aquele desespero, né? Só que é um desespero que pode ser tratado antes, se antes disso acontecer foram tomadas medidas, né? Da disciplina, de estudar, etc. Exatamente. Perfeito. E como que as pessoas que são fluentes em inglês agiram ou agem para terem alcançado isso, para serem fluentes? Beleza. Agora nós vamos falar o remedinho para todos esses erros que a gente acabou de falar, né? Na verdade, quando vem aqui falar de ansiedade, né? Foco. Parar de pensar em quanto tempo você vai aprender inglês e focar como que você vai aprender inglês. E começar a fazer um plano de ação para colocar o inglês na sua vida, né? Você pegar e achar uma forma de se divertir com o idioma e focar em assimilar tudo isso. Aí você começa a colocar o hábito do inglês. Você pega o seu celular, seu computador, seu tablet, transforma tudo em inglês, começa a vivenciar o inglês. Isso vai te trazer realmente para o foco que é de fato aprender inglês. Né? Se eu quero ter sucesso, eu não vou focar no fracasso, né? Eu vou focar no sucesso. Então, se você quer sucesso, se você quer fluência, você tem que focar na fluência. Esquece a ansiedade, o porquê que você não está aprendendo, esquece em quanto tempo vou aprender, respeite o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Tem alguns que vão aprender em 1 ano, tem outros que vão aprender em 1 ano e meio, em 2. O importante é o semear, semeie, entendeu? E você vai chegar lá. E tudo que a gente foca aumenta, né? Exatamente. Metodologia. Não focar somente na metodologia. Você é a melhor metodologia. Você vai ter que colocar uma rotina para você absorver inglês. E você não tem que pensar que é estudo. Você tem que pensar que é realmente consumir inglês. Mais uma vez. Muito legal isso, consumir inglês. Exatamente. Entre estudar e aprender inglês, eu fico entre usar inglês. Você tem que usar, colocar em prática, né? E hoje existe os meus eventos de inglês também, que são os meetups, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, para as pessoas participarem, falar inglês, se você é de São Paulo ou Grande São Paulo. E se você é de outras partes do Brasil, verificar, né, se tem algum grupo próximo à sua casa. E se não tiver, uma ótima oportunidade de você começar. E não importa se você vai começar falando errado, se as outras pessoas que vão vir para o grupo falam muito pouco inglês, o importante é você colocar o inglês na sua vida. Essa é a melhor metodologia, usar o inglês. Estar presente nas aulas é muito importante. Né? Pessoas bem-sucedidas comparecem aos seus compromissos. Então, se você fizer compromisso com você, que você vai estar falando inglês em tanto tempo, então você tem que focar. Participar das aulas e quando estiver lá, realmente estar lá. Não ficar pensando, meu Deus, eu tenho que pagar minhas contas, tenho que pegar meus filhos na escola.
putz, estou checando o Facebook, deixar de questionar o professor. Se o professor não souber aquilo que você questionou, com certeza ele vai buscar a resposta para aquela sua pergunta. Se você é uma pessoa que trabalha bastante, desculpa, você vai ter que achar um tempinho para poder ir para a aula. Fazer o quê? Você tem que colocar na sua rotina. Se está na sua rotina ir para a aula de inglês, é como academia, você tem que ser disciplinado. Mais uma vez, pessoas disciplinadas têm mais liberdade. Onde você quer estar daqui tanto tempo com o seu inglês, né? Perfeito. Isso é muito importante. Então tenha disciplina e esteja presente. Assistência. Ninguém falou que vai ser fácil. Pode ser que seja mais fácil para você do que para o seu amigo. Ou vice-versa. Pode ser que seja mais fácil para o seu amigo do que para você. Mas, mais uma vez, respeite o seu tempo. Respeite a sua dificuldade. Você também vai chegar lá. Comece a semear e o dia da colheita vai chegar. Isso mesmo, eu acredito muito nisso. Semeie, semeie, semeie. Seja persistente e você vai chegar lá. É isso aí. É isso aí. Eu quero que você realmente fale inglês e consiga o emprego dos seus sonhos. É isso aí. See you. Thank you very much and I see you in the next episode. Bye bye. Bye.